Assista agora Telescópio. Apoio Cultural Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Olá, boa tarde. Começando mais um Telescópio aqui na sua TVI, pelo canal 99 analógico, pelo 8 digital. E também você pode assistir pela internet, pelo Facebook, que é o TVI Itapê. Também você pode assistir pela internet através do www.tviitapê.com.br. Através dos nossos canais na internet, você acompanha aqui a programação da TVI e o programa Telescópio, que está ao vivo agora, meio-dia e 32 minutos, hoje, dia 17 de maio de 2017. 17 de maio de 2017, o Telescópio está apenas começando. E nessa primeira parte do programa, eu vou conversar aqui com o Gustavo Gurgel, ele que é advogado, já fez parte aqui da equipe da TVI, vamos falar um pouco sobre política e outras coisas, mas muito obrigado pela presença, Gustavo Gurgel. Ô Fábio, obrigado pelo convite, ao pessoal da TVI aqui, como eu já disse várias vezes, me sinto em casa. Vamos aí debater um pouco a cidade, a política e os acontecimentos aí mais recentes. Então não sai daí, Telescópio apenas começando, a gente volta já já. Apoio Cultural Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Estamos de volta com o programa Telescópio, meio-dia e 34, e você pode entrar em contato com a gente através da nossa central de atendimento ao telespectador. O telefone vai aparecer embaixo aí, 35 27 80 99, 35 27 80 99, ou pelo WhatsApp, 997840955, 997840955. As empresas que apoiam culturalmente aqui o programa Telescópio são Bolsa Creto, Sistema Construtivo para Obras de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Vamos então começar o programa aqui com Gustavo Gurgel, ele que é advogado, também participou aqui, né? Fez uma época Cidade Livre, que também é um programa que tinha bastante audiência. Até hoje você falou que é comentado, né, Gustavo? O pessoal para na rua, a gente, né? A TVI, a gente acha que não, mas o pessoal assiste bastante o canal. Inclusive agora pelo Facebook, que é uma nova ferramenta, aí tende a ampliar ainda mais, né? As pessoas que não têm a net na cidade agora podem acompanhar pelo Facebook. Muito interessante essa ferramenta aqui. É só acessar a TV Itapê ali. Né? Pô, que legal, muito bacana. A página, isso, né? Ajuda as pessoas que investem, né, no programa, os apoiadores culturais, ajuda a diversificar essa comunicação. Achei muito, muito legal. Tá de parabéns aí o pessoal da TV. Ou também, quem quiser assistir pelo site. Logicamente, pelo Facebook ficou mais fácil, que já está ali já, e inclusive já vai a mensagem que está indo ao ar o programa, mas quem quiser também pode assistir pela internet e pelo site tviitapê.com.br. Gustavo, falando em Facebook, como que você também participa, logicamente, do Facebook, tem as suas opiniões, né, postagens, mas como que você analisa aí o uso do Facebook nesses últimos tempos aí? Você acha que piorou? Tem gente está tendo muita discussão aí que não tem necessidade. Como que você analisa aí o Facebook? O Facebook eu acho que é a ferramenta de comunicação mais revolucionária que surgiu aí nos últimos, últimos 4.000 anos, pelo menos, né? Nossa. Ele democratizou o acesso à informação. Então, não só o Facebook, como o Twitter e as outras redes sociais, o próprio WhatsApp. Só que há um mau uso, claro que há um mau uso, né? Muitas pessoas se aproveitam dessas comunicações para acabar difamando, denegrindo aí a imagem de algumas pessoas. Mas o Facebook, sem dúvida nenhuma, ele é
algo que quebra monopólios aí, né? Veja, por exemplo, no futebol, o Atlético Paranaense e o Curitiba fizeram a final do Campeonato Paranaense e foi transmitido exclusivamente pelo Facebook, com uma transmissão até muito melhor do que a TV, aí, a Globo, no caso. Então, realmente é uma ferramenta sensacional. Agora, as discussões, e o que a gente discute é que surgiu muitos intelectuais formados na Unifacebook, né? Universidade Facebook é o professor Zé gosta de falar isso, porque só lê rabetas de informações e acabam se tornando grandes, aí em tese, intelectuais, né? E formadores de opinião. Então, realmente há o uso inadequado, né? Transformou muitas pessoas aí que sempre renegaram o ensino, sempre renegaram o estudo em pensadores, né? E acaba dinamizando isso, né? Acho que esse talvez seja o grande problema aí da internet, né? Não se valoriza tanto boas informações, né? Acabam se valorizando informações mais inadequadas, mas como ferramenta é realmente revolucionária. A gente vive uma era hoje que nunca os nossos antepassados imaginaram que fossem viver, assim. É realmente surpreendente e muito, como disse, revolucionário. Então você acha que é um meio democrático aí? É super democrático. Mais democrático que pode existir. Não só o Facebook, mas as redes sociais, né? Twitter, Instagram. Super democrático. Você pensar que em 1989 a Globo manipulou um debate para que o candidato dela ganhasse, isso é público e notório, isso não aconteceria com as redes sociais hoje em dia, né? O político ele tem que se preocupar muito hoje com as informações e com a sua, vamos dizer assim, com a sua imagem diante da internet, até mais do que a televisão, né? A televisão não reporta fatos tão instantâneos como a internet hoje reporta. Falando aqui de Itapetininga, por exemplo, e falando de uma política, assim, entrando no lado da política, você vê o quanto o Dória, né, que é o prefeito de São Paulo, conseguiu dinamizar o nome dele utilizando a rede social, né, o Facebook exclusivamente, quase, né? Ele saiu de alguém totalmente desconhecido e ontem ou hoje eu li uma notícia que eles já estão brigando lá no PSDB porque ele quer ser o candidato à presidência da República no partido. Eu ia te fazer essa pergunta, mas vamos adiantar aqui já. Outra pessoa, vamos falar do Dória primeiro. O que você acha do João Dória? Então, o Dória, na verdade, ele é um político que vem surgindo assim, né? Esse lamaçal de nomes tradicionais da política acabam surgindo essas pessoas, talvez, sei lá, meio demagogas que tentam se aproveitar dessa crise identitária política para tentar mostrar uma ideia de alguém não político. É claro que ele não é um não político, ele tem história na política, assim, de outras entidades, não como candidato, mas ele tem uma história intimamente ligada com a política e acaba sendo aí um pouco demagogo. Mas eu acho que ele tem um perfil que... Dessa nova... eu acho que ele tem... Pelo menos ele tem uma coisa que é uma vantagem, assim, ele tem um projeto, sabe? Todo mundo... O paulistano elegeu o Dória por muitos fatores, mas ele demonstrou um projeto. Ele tem um projeto de cidade que você pode discutir se esse projeto é sustentável ou não, mas ele tem um projeto e ele vai tentar colocar esse projeto adiante. E ele tem uma equipe dentro dessa ideia extremamente qualificada, né? E com apoio dos grandes empresários da iniciativa privada. Então... Agrada bem o eleitorado paulistano? Agrada bem, e se ele for candidato a governador do estado, certamente ele vai ganhar a eleição. Assim. Não gosto, particularmente, eu tenho uma visão de estado, de administração pública diferente da dele, mas eu reconheço que ele tem um projeto de cidade. E é isso que ele demonstra todos os dias. É um projeto privatista, né? Um projeto que coloca à venda os bens públicos do estado de São Paulo para desonerar o estado, é um neoliberal na linha desse neoliberalismo que vem surgindo. Assim. Eu acredito que o Brasil não caiba essa ideia neoliberal. Eu acho que nós temos um país que quanto mais você afasta o estado das políticas públicas, mais você gera desigualdade. Mas, enfim, a ideia do Dória, o Dória tem isso e ganhou a eleição em primeiro turno e tem todo o direito de propor o projeto que foi vencedor na urna. Isso é democracia. Se a gente não gosta de viver assim, tem que procurar outro lugar. Mas é assim. Agora falando aqui de Itapetininga, só num paralelo com Dória, porque a Marqueto ela também foi eleita nessa linha
da pessoa não política, que nunca disputou eleição, disputou uma eleição aí com um candidato já viciado politicamente, que tem a sua história para o bem e para o mal, né, que era o Irã, e ganhou a eleição com uma vantagem até expressiva. Mas ela peca, assim, não sei se você queria entrar em Itapetininga agora, mas ela peca em relação ao Dória porque nós não conseguimos avaliar qual é o projeto de governo que ela tem, qual é a ideia de cidade que essa administração tem, né? O que a Marqueto, como prefeita de Itapetininga, quer mostrar para a população? Qual é a ideia dela de cidade ideal, sabe? Diferente do Dória, você pode discutir se a privatização é ideal, se isso não é ideal, mas ele tem uma ideia, tem um projeto, ele busca esse projeto. A Marqueto caiu, eu acho que essa questão dela de ser inexperiente politicamente, que não é condição para não ser político, isso não interessa, mas caiu em formar uma equipe que não é capacitada o suficiente nesse momento atual, sabe? Por exemplo, acho que não é recente ela ainda entrou, também. ganhou a eleição e falou assim, nós não temos dinheiro. Bom, mas que prefeitura tem dinheiro? Nenhuma prefeitura do Brasil tem dinheiro. Se você vai disputar uma eleição, você tem que saber no mínimo que no outro ano não tem dinheiro. É óbvio que não vai ter dinheiro, né? Mas o fulano gastou tudo. Não interessa, né? Não tem dinheiro, tá? Nós estamos numa crise da administração pública, não há. Então isso não é desculpa para você não fazer o trabalho. Você tem que ter um projeto de cidade. Muito se discutia do Di Fiore. O Di Fiore foi um péssimo prefeito para a cidade. Ele não foi um bom prefeito, mas ele tinha um projeto. E ele equalizou ali as finanças públicas, tanto que no último ano o Irã conseguiu fazer muitas obras aí aparentes para a cidade, né? Então, graças a um projeto, a uma ideia do Di Fiore, um cara que demonstrou desde o início que vamos cortar gasto, vamos reduzir despesa pública. É uma ideia, né? O Ramalho, como prefeito, que tem todos os problemas enquanto prefeito, mas também tinha uma ideia, trouxe o Instituto Federal, construiu várias escolas, ele tinha uma ideia de melhorar essa questão do ensino na cidade e tem os seus valores. Agora, nesses quase 6 meses, que não é muito tempo, mas é o momento de você apresentar as suas ideias, né? Eu vi uma frase dela que me deixou extremamente preocupado, que falou que queria ser a prefeita da família e dos mutirões, sabe? Isso, se você, cara, é óbvio que tem que fazer mutirão de catarata, as pessoas precisam disso, mas daqui 6 meses vão precisar de novo. Daqui 1 ano vai precisar de novo. Você não vai curar todas as pessoas agora. É uma demanda recorrente. Tem que manter nos próximos. E isso não é uma ideia, não é um projeto de cidade. Manutenção, pintar rua é recorrente. Isso não é um projeto. Itapetininga precisa de um projeto. Nós precisamos de desenvolvimento, nós precisamos fazer a cidade ser mais industrializada. É óbvio que nós precisamos tirar essa dependência dos trabalhadores que vão trabalhar no comércio da cidade ou trabalhar no campo. Nós precisamos tirar essa dependência, nós precisamos criar uma outra condição de trabalho para a cidade. Eu acho isso, que nós chegamos no momento que nós temos grandes fatores regionais que nos favorecem. Por exemplo, Campinas não tem mais para onde crescer. Não tem mais como uma indústria. Sorocaba também, acho. Sorocaba tem problema de água também, Itu tem problema de água. Piracicaba é uma cidade que também está... Então, o investidor, quando ele olha para São Paulo, ele abre o mapa de São Paulo, ele vai ver que Itapetininga é essa única cidade dentro dessas micro-regiões que propõe uma condição de você... A localização da cidade também é uma localização muito boa, né? Localização, índice Água. Criminal. Nós temos um dos índices sim. criminais, um dos menores índices criminais em relação à população, crime, é irrisório. Nós não vivemos numa cidade perigosa. Só que nós temos que parar de pensar que Itapetininga é esse nosso centro aqui, essa nossa burguesia central. Você não acha que melhorou? Não acho. Não acho. 65% das famílias sobrevivem com 2 salários mínimos. 40, eu acho que era 22 mil pessoas beneficiárias do Bolsa Família. Não melhorou. Nós estamos num momento muito ruim. Nós vivemos uma cidade pobre, extremamente pobre. E nós temos que reconhecer isso. Ser uma cidade fechada, ela não se abriu mais. Eu não sei se foi isso que você quis dizer também em relação a isso. Eu acho que não. Acho que a gente sofre as interferências do lobby, de famílias tradicionais que tentam manter essa casta, assim, para evitar... Claro, conseguiu segurar a cidade até um ponto. Depois de um ponto é impossível de segurar, né? Mas ainda sofre interferência terrível desses lobbies, né? Tanto que
Quanto tempo demorou para duplicar daqui Sorocaba? Porque tinha o lobby do comércio daqui que as pessoas não podiam comprar em Sorocaba. Duplicou Itapetininga, Capão Bonito, para que as pessoas de Capão Bonito viessem comprar aqui. Né? E quantas pessoas não morreram, quanto atrasou o nosso desenvolvimento não ter duplicado de Itapetininga a Sorocaba. Mas, enfim, isso é a nossa história. Nós temos que pensar a história para a gente não poder repetir os mesmos erros. Nós temos uma baixa industrialização. As pessoas aqui não ganham dinheiro trabalhando nas indústrias, porque as indústrias elas são poucas. E as poucas que nós temos têm crise. A Duratex fechou grande parte. Acho que nem sei se tem funcionamento, mas é um problema social para a cidade. Então eu acredito o seguinte, que a Marqueto ela vai conseguir melhorar Itapetininga se ela tiver um projeto claro de industrialização e desenvolvimento tecnológico, científico, cultural. Porque assim, se você desenvolve... eu fiz um estudo, inclusive vou escrever um artigo científico sobre isso, sobre a propriedade intelectual e o desenvolvimento humano. Se você entrar nos institutos que fazem os registros de artigos científicos, de registro de patentes, você vai ver que Itapetininga não produz ciência, não produz conhecimento. Você acha que isso é falta? Agora tem mais falta de mais universidades públicas? Sim, cidade também? Falta mais universidade pública, falta mais pesquisadores que pensem em Itapetininga assim, e contribuam com Itapetininga. E é uma crítica que eu faço assim, à Marqueto, porque eu acho que sem conhecimento, hoje com conhecimento, você ter uma equipe com conhecimento, e conhecimento técnico. Eu estou falando de pessoas que são doutores, são mestres. Nós temos que trazer essas pessoas para ajudar a administrar a cidade, não ter cargo. Você pode criar um conselho. Voltando a falar do Dória, o Dória teve uma ideia muito interessante, eu não sei se ele conseguiu aplicar, mas ele queria criar um conselho de ex-prefeitos da cidade de São Paulo. Pô, aqui poderia também. Um conselho de ex-prefeitos. Você acha que consegue? Não sei, porque a política atrapalha algumas coisas, mas talvez se a vaidade superasse isso, porque assim, Fábio, você vai trocar uma gestão, então saiu todo mundo do Irã, entrou o pessoal da Marqueto. Esse pessoal não sabe tudo sobre a cidade. Eles não conhecem tudo sobre a cidade. Não tem nem como conhecer também, né? Não dá para você deixar a cidade na mão de, 20 pessoas. Porque a cidade está acima dessas 20 pessoas, independente de... Então, nós temos que parar com essa ideia de achar que mudou a gestão, vai entrar um monte de pessoas, de mecenas que vão resolver todos os nossos problemas. Nós precisamos dividir responsabilidades. Tá? E a Marqueto precisa dessa gente. Ela tirou uma foto com o pessoal da Lagoa do Sino, da UFSCar, dos professores. Não é só tirar uma foto, você tem que chamar essas pessoas para ajudar a administrar. O IFE, hoje em Itapetininga, que é o Instituto Federal, tem o melhor material humano da nossa cidade. A maioria dos professores são mestres e doutores. Estão lá alheios. Alheios, jogadinho no canto da rodovia. Lá, cadê esses caras que são importantes para a cidade? Cadê os nossos doutores em engenharia, em mecânica, em arquitetura, em urbanismo, em economia, sabe? Nós precisamos melhorar a nossa capacidade técnica, porque eu tenho certeza absoluta que essas pessoas vão ajudar e muito a desenvolver o município com as suas ideias. Por exemplo, no Japão, a gestão das empresas no Japão, ela permite que a empregada que limpe o chão tenha contato direto com o presidente da empresa. Por que isso? Porque a pessoa que limpa o chão pode ter uma ideia que essas pessoas gestoras não vão ter. No Brasil não tem isso. Não, porque a cultura é completamente equivocada, entendeu? Não precisa nem ser a pessoa que limpa. De repente o próprio subordinado ali do lado já tem uma certa rejeição, não é isso? Então tem essa questão da vaidade, tipo, vou ganhar a eleição, vou me fechar dentro do meu núcleo porque eu sei melhor do que todo mundo como administrar Itapetininga. E não é assim, tá, sabe? Vai passar 4 anos, do jeito que a Marqueto está administrando a cidade, vai passar 4 anos, vão ser 4 anos de completa... sem legado, sabe? Porque não são coisas estruturais. Nós estamos no século XXI, no momento que a tecnologia bate as nossas portas, nós precisamos de gente capacitada, sabe? E infelizmente no governo dela, poucos são assim. E se você não tem esse nível técnico capaz de desenvolver uma cidade, que é muito difícil, e você tem que pegar os exemplos,
né? Se você pegar, por exemplo, São Carlos, é claro que São Carlos foi beneficiado porque tem 2 grandes universidades. Mas há 15 anos atrás, quando eu passava as férias em São Carlos, que tem uma prima minha tia que mora lá, tinha o mesmo número de habitantes de Itapetininga. São cidades semelhantes em número de habitantes e tal. Hoje São Carlos tem 100 mil habitantes a mais, um índice de desenvolvimento humano muito melhor que Itapetininga e uma industrialização fantástica. Sabe, nós temos que fazer esses intercâmbios com essas cidades. Né? Por que eles conseguiram isso, sabe? E isso precisa de gente para pensar. Precisa de estudo. Precisa de... Estudo não... Precisa de estudo acadêmico. Precisa de gente para pensar a nossa cidade, sabe? Não dá para se fechar num cubículo e falar, eu entendo tudo e vou administrar Itapetininga da forma como eu quero. Pô, ela fez um negócio do ponto de vista... Amador é o auge do amadorismo, quando ela publicou lá dizendo que graças à ideia... Eu não tenho nada contra isso, mas, não pode ser amador. Nós não estamos no momento de celebrar o amadorismo. Ela falou, graças ao pensamento do meu marido, nós vamos fazer um casamento comunitário. Cara, lógico que pessoas sonham em casar e tem todo o direito de casar e fazer um pensamento comunitário. Mas não pode falar assim, pô, acordei de manhã e vou falar assim, ai... Hoje eu tive uma ideia, vou implantar isso. Isso é muito amador. Nós estamos falando de uma administração pública, uma cidade que exige um planejamento, sabe? Infelizmente, nesses 6 meses não demonstrou nada diferente do que... Ou demonstrou, inclusive, talvez ser um pouco mais amador ainda das administrações que nós já tivemos. Ok. Bom, tem aqui um recado. Rodolfo Alves Ferreira, ele perdeu a sua carteira. Rodolfo Alves Ferreira, ele perdeu a sua carteira, pode estar ou lá no Pituacês, onde ele trabalha também, ou no Taboãozinho. O telefone é o 99609-2459, 996092-459. Também se pode entrar em contato com a gente aqui, né, através do nosso telefone 3527 8099, ok? Então, Rodolfo Alves Ferreira perdeu sua carteira, importante, né? Os documentos aí, quem achar, puder entrar em contato com a gente. Vou para um rápido intervalo, Gustavo, te volta já já, aqui com mais Telescópio, não sai daí. Apoio Cultural, Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Estamos de volta com o programa Telescópio, agora 12h58. Hoje, dia 17 de maio de 2017. As empresas que apoiam culturalmente aqui o nosso programa são Bolsa Creto, Sistema Construtivo para Obras de Engenharia Hidrogeotécnica, Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Conversando aqui hoje com o Gustavo Gurgel, ele que é advogado, também já participou né, da vida política, vida pública também. Sempre está participando, né, Gustavo? Da política, tá aí mas você. Não pretendo mais, não. Não? Não. Pretende sair numa próxima aí? Não. Pretendo, quando eu tiver uns 44. Por quê? Porque, cara, não adianta você chegar achando que você sabe todas as respostas, se deparar com a administração pública e fazer um mandato igual estou fazendo aí, sabe? Não dá, precisa se preparar melhor, eu acho. Tenho ideia, nunca neguei que tenho ideia de competir em eleições aqui, mas pelo menos nos próximos 12 anos, intenção nenhuma. Você é filiado ao PT? Sou. Uhum. Como é que está o PT aqui na nossa cidade? Não, o PT não só na nossa cidade, em qualquer lugar do Brasil não está bem, né? Não está bem. Eu acho que, na verdade, nem é para estar bem também, né? O PT tem que fazer autocrítica, tem que reformular. Enquanto essa ideia do Lula não ser superada, é uma dependência total, né? Porque a imagem do Lula está intimamente ligada com a imagem do partido, né? Se você conseguir destruir o Lula, como se pretende, você destrói a imagem do PT totalmente, assim. Então, é esse fiel da balança. Se o Lula conseguir ser candidato e ganhar a eleição, o PT talvez ressurja um pouco. Agora, se o Lula não conseguir disputar a eleição, é a derrocada final do partido, não tenho dúvida disso. Vai ter uma dificuldade muito maior de se reestruturar.
E se conseguir se reestruturar, né? Mas tem... Como que fica a esquerda, então? Eu acho que nós chegamos num ponto de tentar criar uma unidade de esquerda, assim, sabe? Eu acredito que o Lula nem seja o candidato ideal para o ano que vem, tá? Mesmo assim, nas pesquisas está em primeiro? Está em primeiro porque ele é o mais conhecido. No Nordeste ele vai ter 90 e poucos % dos votos nos estados lá. Mas nós temos que avançar, não dá para ficar... A política não pode ser tão personalizada assim, sabe? É claro que o Lula tem uma história política, tem... Pô, o cara... Talvez no mundo não tenha alguém que surgiu, talvez o Mandela supere ele, assim, mas politicamente é muito emblemático o cara passar fome e ser presidente do Brasil, sabe? Isso é uma história que ninguém vai conseguir destruir dele. Isso é algo que ele vai levar e as futuras gerações vão estudar isso, porque no Brasil nunca tinha acontecido isso. Então, é um ponto. Agora, essa questão, inclusive eu escrevi um texto sobre isso, eu não duvido que ele tenha praticado alguns crimes, né? Eu não duvido que ele tenha beneficiado seus amigos, seus aliados. Não tinha como não saber. Não, eu não duvido disso, mas também isso acontece em qualquer lugar, sabe? Se você é prefeito de uma cidade, bate na sua porta um cara que você não gosta, você vai fazer o quê? Vamos ser sinceros, nós vivemos numa sociedade de humanos, né? Infelizmente a política acaba beneficiando os seus aliados. Isso acontece na Tapetininga, acontece em Sarapuia, acontece em Lambari, em qualquer lugar. Só que não deixa a conduta de ser ilegal, né? Vemos o Trump agora envolvido num escândalo ferrado lá, pode ser que dê inclusive a cassação dele. E eu acho que essa política tradicional no Brasil sempre se sustentou assim, sabe? O governo de São Paulo, o governo do Espírito Santo, o governo de Santa Catarina, a presidência da República, sempre foi esse lobby, né? Só que esse lobby eclodiu, né? Talvez com uma ideia de destruir o PT, fosse o mote disso criar uma eclosão maior, e agora acabou perdendo um pouco a rédea, né? Porque agora a Lava Jato pega todo mundo, né? Não tem muito esse filtro mais. Tanto que os maiores denunciados da Lava Jato são do PP, que é o Partido Progressista, que é de direita, um partido de direita, não é de esquerda, né? O PT tem denunciados na Lava Jato, mas o PP é um partido... Então é uma crise do sistema político, né? Não podemos colocar a pecha no PT, que errou, também temos que falar que errou, mas não é uma culpa exclusiva, né? É uma culpa do sistema, o sistema tem que acabar, assim. Uma coisa que já fui para Brasília algumas vezes, você percebe lá é o lobby é descarado, né? E quem faz lobby em Brasília? As grandes indústrias, os grandes empresários, as grandes associações, o grande poder econômico, né? O trabalhador não sai aqui de São Paulo para ir fazer lobby lá em Brasília para falar com seus deputados. Quem faz é essas pessoas que financiam toda essa história toda, né? O público e o privado no Brasil, ele é uma mistura dentro desse nível de governo. Então, você pode acabar com o PT, você pode acabar tentar acabar com a esquerda, que vai ganhar a eleição e a corrupção vai continuar existindo. O problema é uma crise do sistema político, é uma crise ética no Brasil também. Eu acho assim, que o grande corrupto não é quem recebe a propina. O grande corrupto é quem oferece. E no Brasil está se discutindo quem recebe, mas e quem oferece? Claro, começa porque oferece. A Odebrecht caiu, tá? A Odebrecht, as construtoras, mas não são só elas. Veja os planos de saúde. Saiu lá que o plano de saúde deu 5 milhões de reais para o Eduardo Cunha fazer campanha. Depois eles tentaram aprovar no Congresso a anistia aos planos de saúde de 2 bilhões. Então, o lobby está aí. Aí é a corrupção no Brasil. E é muito difícil você afastar esse grande empresariado do poder político. Que é ali que as coisas se decidem, entendeu? E todos os governos. Todos, e é historicamente assim. E a população ela é muito alheia para entender o que acontece, entendeu? Então ela acaba tentando culpar o fulano, o beltrano, o ciclano, sendo que é um problema realmente muito maior. E a esquerda mais pura, que é o PSOL, essa galera aí que fica batendo também, se um dia chegar no poder, não tem como governar, é ingovernável. A estrutura é ingovernável se você não fizer esses... Ou acontece o que acontece na Venezuela. Tipo, não vou negociar. Não vou negociar, eu faço do meu jeito, ou não vou negociar, vou fazer a política, sei lá, mais popular.
não quero, vou estatizar a mídia. Olha a insegurança jurídica que acontece, olha como é que está inflação altíssima. A Venezuela. O povo numa situação difícil, então não há o ideal. Né? Você acha que teve um crescimento do pessoal? O PT, em relação à esquerda, ficou mais desacreditado? O pessoal nessa aí... Olha, eu li um índice do Twitter, eu vi um dado do Twitter que eu achei interessantíssimo. Nessa discussão Moro-Lula, do depoimento do Lula, a maioria das pessoas são indiferentes. Isso é um dado importante. Indiferentes. Indiferentes, elas pouco importam se é pro Lula. Isso é um dado importantíssimo hoje em dia. A gente parece que o Brasil está dividido, né? Parece uma Copa do Mundo. A galera da Lava Jato, a galera do PT. Mas a grande maioria não se importa com essa discussão. Pelo menos desse dado do Twitter. Sobre a pergunta do pessoal, sim, acredito que o pessoal ele acaba conquistando esse vácuo do PT porque ele coloca no debate as políticas públicas de minorias, das mulheres, do movimento LGBT, dos negros. Mas dentro de uma discussão macroeconômica, voltar a falar de economia, se eles falarem que o pessoal acredita na imposição da revolução do proletariado, ele não vai ter voto de ninguém. E é isso que o partido acredita. Se você entrar no estatuto lá do partido, é a revolução do proletariado, é o socialismo, não é? O povo no poder, a apropriação dos meios de produção pelo povo. Né? Quem que vota num partido desse? Então, essas contradições atuais é o que vai entrar aí. Então vai ganhar os gestores, né? A política dos próximos anos ela é da não política, a política do gestor. O cara é o gestor da máquina pública. Por isso que o Dória tem grande chance de ser eleito presidente do Brasil. Tem também aí comentários... Mas eu voto no Ciro Gomes, só para adiantar. Eu acho que o Ciro é o cara mais preparado no Brasil hoje. Ele é um doutor, um cara que vem numa linha acadêmica muito interessante, tem uma visão de Estado muito boa, já foi governador, já foi prefeito de capital, já foi ministro. Você acha que o Lula consegue se candidatar ou é difícil? Não, acho que não. Acho que a leitura que estão fazendo de que dificilmente teremos eleição, ela é uma leitura, ela é uma análise meio apocalíptica, mas ela tem muito fundamento, porque eu não sei se o governo vai conseguir aprovar essas reformas, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, e essas reformas são o fundamento básico da deposição da Dilma. Tá? Não existe outra razão de terem derrubado a Dilma senão para fazer essas reformas. Né? A CNI, que é a Confederação Nacional das Indústrias, esse pessoal que financiou descaradamente a deposição da Dilma, esse pessoal está cobrando a conta. Com a Dilma não seria possível. Até seria, mas não tão... Radical. Não tão predatória. Seria, mas não tão predatória. O Lula fez uma reforma da Previdência em 2005, né? Que inclusive fez gerar o pessoal, né? O pessoal sai desse racha da reforma da Previdência do PT em 2005, que eles expulsaram quem votou contra, que era a Heloísa Helena, o Babá, tem várias pessoas lá. E Marina Silva, por exemplo? A Marina Silva ela se perdeu dentro de contradições também, né? Ela sempre buscou o voto dessa esquerda mais centro-esquerda, não tão radical, e no segundo turno vai lá se alia com o Aécio. Né? Então... Tem coisas na política que você faz que eternizam, né? Dificilmente ela vai conseguir o voto dos petistas não tão radicais, dessa galera que não defende tanto o Lula, sai na rua para defender o Lula. Os petistas que gostam de debater dificilmente vão votar na Marina por causa desse ato dela, assim. Eu acho que nós temos 3 nomes hoje, tirando o Lula, com capacidade de ganhar a eleição para o ano que vem, se tiver eleição. O Dória, em São Paulo, porque puxa um eleitorado muito grande em São Paulo. O Ciro Gomes, porque é um cara que já está no cenário político, vai conseguir o voto dessa esquerda mais centro-esquerda. É a opção que... E o Bolsonaro. O Bolsonaro é um cara que na internet ele ganha de todos esses caras, assim. Tem um público muito fiel, é um discurso anti-establishment, né? anti o que acontece assim, é um cara mais impositivo e tal. É o estilo Trump, não dá para comparar? Não, porque o Trump tem 2 bilhões de dólares, né? Só isso. O Bolsonaro não tem, né? É totalmente diferente, não tem uma comparação. Não tem comparação, assim. E o Trump era o cara da grana, assim, né?
ele conseguiu o apoio de uma parcela importante dos republicanos, tanto que foi candidato. Eu acho que o Bolsonaro, se ele não conseguir fazer os acordos, costurar os acordos, que é uma coisa que ele tem extrema dificuldade, porque ele é extremamente explosivo em todos os partidos que ele participa, ele sai brigado, vai sair do PSC agora. É da figura dele mesmo, né? E na política você tem que compor, né? Não é só expressão assim. E se sair o Dória candidato, né? Se o PSDB lançar o Dória, dilui grande parte desse eleitorado do Bolsonaro, porque muito do eleitorado do Bolsonaro também gosta do Dória, então dilui bastante. Você acha que assim... Eu acho que vai polarizar. Muito certo, você acha que está muito certo, então, do Dória sair? Não, também. Tem o Alckmin também, porque daí o ninho do PSDB não é tão fácil assim, né? Talvez se ele mudasse de partido, né? O que... Por exemplo, o Bernardinho fez no Rio de Janeiro, né? Saiu do PSDB e foi para aquele partido novo, que é uma grande alucinação, assim. Só tem cara alucinado naquele partido, que é a galera do ultraliberalismo. Não sei. Vai ter que ser colocado nas urnas. Mas é engraçado que essa galera do ultraliberalismo não fala que quer derrubar a Previdência, né? Fala assim, não, Previdência é um absurdo, porque os caras entendem, não, é um absurdo ter Previdência, Estado financiar a aposentadoria, é um absurdo na cabeça desses caras. Tem que ser privado, privatiza a Previdência. Mas se eles falarem isso na televisão, eles não ganham eleição, né? Se qualquer candidato em 2014, se chegasse na televisão e falasse assim, não, eu sou a favor de uma reforma trabalhista que o negociado vai ser superior ao legislado, não ganha eleição. No Brasil isso não ganha eleição. O povo tem essa consciência de que isso vai precarizar. Bom, o cara não tem, ele faz isso na surdina, ele vai lá com um discurso bonitinho, chega na hora, muda todo o discurso, entendeu? Que é o que a gente vivencia hoje. Bom, em relação ao Rio de Janeiro, toda aquela problemática, inclusive tem até comentários de jornalista que chega a ser um crime hediondo até, o que foi feito no Rio de Janeiro. Você acha que é isso mesmo? Assaltaram o Estado, né? Comparado à psicopatia, inclusive. Os caras assaltaram o Estado mesmo, você deixar... gente sem receber salário é um crime, pô, é gravíssimo, né? Assaltaram o Estado e pelo menos a justiça ali contra o Cabral, a mulher, ali, o pessoal dele, tá sendo razoável, né? Discute-se muito no direito se essa prisão dele é necessária ou não é necessária, se ele tem a presunção de inocência, se pode prender antes do trânsito em julgado e tal. Mas uma pessoa com a reputação do Cabral, ter sido governador do estado e tal, se você solta ele, se essa prisão preventiva é concedida, a chance de lacerar a prova, de fazer um conluio contra o processo é muito grande, né? Porque tem muita gente capaz de ludibriar isso, né, dentro desse grupo, porque era algo muito estruturado, eles assaltaram o estado do Rio de Janeiro. Então... O Maracanã, por exemplo, né? Não tinha toda aquela necessidade, eles fizeram um novo Maracanã. Já era um estádio muito bom, já muito conceituado. Você vê que certas obras ali não tinha, aí é para desvio de dinheiro, né? Sem dúvida. É o que agora está acontecendo com o estádio do Corinthians também, né? Por exemplo, o estádio do Corinthians é um exemplo claro de que o Lula exerceu a influência dele, de alguma forma, com a Odebrecht. Não tem como negar isso, né? Tirar fotos... O Lula sempre foi corintiano, né? O estádio paulista para a Copa do Mundo era o Morumbi. Eu sou São Paulino, acompanhei isso. O São Paulo, com a iniciativa privada, ia arrumar o estádio do Morumbi, deixar modernizar para a Copa do Mundo. No meio do caminho teve uma reviravolta incrível e a Odebrecht resolveu construir o estádio do Corinthians. Com a influência de quem? Quem pediu isso? Se não pediu, se envolveu dentro dessa história. É claro que tinha uma aproximação muito grande politicamente dentro disso daí, né? Não tem como negar. Agora, mas só para voltar a falar do Lula, mas também há acusações meio ridículas. Do triplex, eu acredito que ele seja inocente do triplex. Acho que pode... Esse transporte que teve lá até o sítio também, dos bens, pedalinho, né, tal de pedalinho... Não, mas sabe, assim, né? A influência política do Lula é algo abismático, assim, não tem nem como imaginar. É muito grande a influência política dele em muitas pessoas. Então é difícil acreditar que a propina era um pedalinho, né? De 5 mil reais, 6 mil reais. Um triplex de 1 milhão, para quem tinha uma influência. Se você comparar as pessoas que receberam propina com uma influência muito menor, ganharam muito mais, né?
Então, eu acredito que não, ali do triplex não deve ser dele. Eu acho que poderia ter tido ali uma negociação sobre a aquisição desse triplex. Pode ser que o Léo Pinheiro da OAS pretendesse realmente vender para o Lula como forma de retribuição, alguma coisa da construtora, ou por a construtora estar ganhando muito dinheiro naquela época, mas eu acho que não consumou. Não deve ter consumado e eles deixaram de canto. E a grande imprensa, ela bate muito em cima disso, né? A grande imprensa, tanto televisiva, internet, jornal, revista, sobre o triplex e sobre o sítio. Você acha que a grande imprensa tem medo, não quer um retorno do Lula? Qual a sua opinião sobre isso? No mundo hoje, na geopolítica mundial, existem duas formas de governo que estão surgindo. Os neoliberais e os estados nacionalistas, né? A proteção. Trump, um exemplo clássico de um cara que vai proteger o Estado americano, vai se fechar, vai querer que as indústrias voltem para o Estado, essa negação da globalização. Tá? E os neoliberais, os estados abertos, a iniciativa privada dominando bens públicos. Tal. Na França, exemplo clássico, a Le Pen contra o Macron, esses dois perfis. Nos Estados Unidos, esses dois perfis. Tá? Só que no Brasil e na América Latina, a esquerda, ou não vamos falar de esquerda, mas os estados sociais, que é aquele estado que contribui diretamente com políticas públicas, como é o Uruguai, como foi a Argentina da Kirchner, agora é o Macri, um neoliberal, mas como foi a Argentina da Kirchner, como é o Brasil do Lula, ele ajudou muita gente. Você pode falar que não, pode discordar, mas o Brasil, o Lula ajudou muita gente. Levou muitas pessoas para a universidade, dá dinheiro para as pessoas com o Bolsa Família, reduziu o índice de pobreza. E isso reflete na forma como é recebido essa forma de governo. Então é muito difícil no Brasil ficar uma disputa entre os neoliberais e os protecionistas, os estados nacionalistas, que seria o Bolsonaro no Brasil, exemplo claro do Bolsonaro. Porque existe ainda muitas pessoas que votam na esquerda. Tá? Então o Lula, ele é a maior figura disso, não tem como negar, o cara é a maior figura política dessa representação do Estado enquanto ator de contribuição social. Né? E acredito que eles temem muito que o Lula seja eleito. É a ideia de que, para o grande capital brasileiro, assim, que é o que fizeram com o México, por exemplo. O México legalizou a pejotização, que é uma ideia que os caras têm depois da legislação trabalhista. O que é a pejotização de uma linha neoliberal? Eu não contrato o Fábio, eu contrato a empresa do Fábio. Os PJs, né? Isso, você vai ser jurídica. Mas você não é uma empresa. Você é um trabalhador único que presta um serviço. Você tem que abrir uma empresa, você tem que abrir, se no caso, uma mulher. Vamos imaginar uma mulher. Eu sou dona de um hospital. Eu quero contratar uma enfermeira. Ela se forma, enfermagem, ela é enfermeira. Chego para ela e falo, você quer trabalhar no meu hospital? Você quer? Quero. Você vai ter que abrir uma pessoa jurídica e nós vamos fazer um contrato entre pessoas jurídicas. Bom, mas eu sou uma pessoa. Não, mas não, você. Daí ela assim, mas isso daí pode ser que atraia mais emprego, porque vai reduzir custo e tal, tudo bem. Aí você pergunta assim, nessas condições, se a mulher engravidar, o que vai acontecer? Ela tem que arcar com tudo. Não tem direito à licença maternidade, porque ela não é uma pessoa, ela é uma empresa. E essa é a próxima ideia da regulamentação. A mídia tem feito muito isso já há um bom tempo, principalmente as emissoras de televisão. Ilegalmente. Chamam lá dos PJs. Você abre sua firma, daí você vai prestar serviço para uma emissora, por exemplo. Né? Isso é o que eu conheço, trabalho no meio. Muitas pessoas trabalham assim. Ilegal. É ilegal. Ilegal. Não, isso é um avanço no Brasil. E a ideia é do quê? De aumentar o lucro. Você reduz essa carga tributária. Os caras querem sair da CLT. O Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara, acabou de dizer que a CLT no Brasil, a Justiça do Trabalho, era um absurdo. Né? Mas imagine se não existisse Justiça do Trabalho no Brasil. O atropelo que o empresariado ia fazer nos trabalhadores. Né? Eu li um artigo na Folha de São Paulo muito bom sobre essa reforma trabalhista, que o cara dizia assim, comparam o Brasil, os que defendem a reforma falam assim,
Veja como é na Suécia, veja como é na Noruega, lá os trabalhadores negociam, tal, não sei o quê. Daí ele falou assim, mas veja como é o empresário na Suécia, veja como é o empresário na Noruega. É outro... Não, o lucro é taxado. Vê se não taxam o lucro no Brasil. O imposto sobre grandes fortunas. Ele falou assim, tudo bem, no Brasil a conta da crise vai ficar no trabalhador? Tudo bem. Mas então como que o empresariado brasileiro vai contribuir também para a crise? Qual é a sua parcela de contribuição? Na Espanha foi assim. Bom, temos que fazer um grande pacto nacional para sair da crise, tudo bem, o trabalhador vai ter que trabalhar mais, vai ter reduzido alguns direitos, vai ter reduzido. E os empresários? Qual é a contrapartida dos empresários? Qual é a contrapartida do setor político? Não tem isso no Brasil. Só se discute a conta no trabalhador, que não participou da crise, você concorda? Como que um trabalhador chão de fábrica participou da crise que está acontecendo no Brasil? Já a culpa não é dele, e é ele que está pagando toda a culpa. Vou ter um recado aqui, WhatsApp, olha, ó, excelente matéria, parabéns, doutor Gustavo Gurgel. Patrícia, Jardim Brasil. Ô, Patrícia, obrigado. É isso aí. Chamar um rapidíssimo intervalo e voltamos já aqui com as considerações finais do Gustavo Gurgel. Não sai daí, a gente volta já já. Apoio Cultural, Bolsacreto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Estamos de volta com o programa Telescópio, agora 13 horas e 24 minutos. Hoje, dia 17 de maio de 2017. Temos previsão do tempo, vamos ver como é que está a temperatura aqui em Itapetininga com a nossa... Não, ainda, então daqui a pouquinho a gente chama a previsão do tempo. Conversando aqui com o Gustavo Gurgel, ele que é advogado, conversando sobre política, né, aqui no nosso programa de hoje. Bom, vamos falar rapidamente o que você está achando aqui dos nossos vereadores. Você tem uma opinião em relação a isso? Olha, uma opinião não surpreendente, porque eu já imaginava que isso ia acontecer, né, até pelo perfil, mas o Codorna, disparadamente o melhor vereador de Itapetininga, tem um futuro muito interessante. Eu acho que é um cara que, se parar um pouco, que entrar nesses debates de política nacional, ficar com esses termos que não vai melhorar a imagem dele como vereador, ele fala facilulopetismo, não esqueça isso, ele é muito bom enquanto vereador. Se ele sair um pouco dessa ideia aí de debater essas questões aqui e se focar que ele é ótimo, é o melhor vereador de Itapetininga, ele calou a voz do plenário ali, ele consegue, porque ele tem uma inteligência muito boa, ele é um cara que raciocina bem e acho que é uma Câmara que acabou sendo dominada graças à capacidade dele de ser um bom vereador. Agora, no mais ali, né? Parece meio panfletário também, né? A política tem dessas. Quem paga a banda escolhe a música, né? Eu já falava isso. Um projeto de lei que eu acompanhei, o pouco que acompanhei, acho que tem agora dos comissionados, teve a terceirização da Zona Azul, né? Comércio, que está uma polêmica. Comércio que é um projeto meio nada a ver aí, né? Meio sem sentido. Em relação aos fogos, aí, proibição de fogos de artifício. Foi interessante também acabar com os fogos, salvou a orelha do meu cachorro, coitado, que ficava desesperado. Favor, então, muito favor. Ficava desesperado na minha casa lá. No mais, vamos ver, né? Temos que acompanhar aí. Mais uma aqui, ó, entrevista excelente, parabéns, Gurgel. Como você é atual administração... Como vê a atual administração de Itapetininga? Cláudio, da Nova Itapê. Você comentou aqui já, mas se quiser... Então, Cláudio, eu já falei, é uma administração que a gente não sabe direito para onde vai, né? Não sabe direito qual é a ideia, não sabe direito aonde quer chegar. Era muito visível que a Marqueto não tinha essa experiência de administração pública, nem esse traquejo político para lidar com a máquina pública, tanto que ela se arvorou de pessoas que estavam há muito tempo, né? O doutor Mauri está lá no gabinete e tal. Então, mas é um governo que a gente não sabe o que representa, não sabe qual é a ideia, né? Enfim, realmente tem muito que melhorar, não me atrai, não me enche os olhos, tá? Eu acho que precisa muito mais, a cidade exige e necessita de muito mais capacidade nesse sentido aí, Cláudio.
Mas é isso. Ok, muito obrigado pela participação aqui. Passa o tempo rápido aqui, Fábio. Aqui, né? Gustavo Gurgel, advogado, também aqui veio conversar sobre política, já participou, que foi integrante aqui da TVI, né? Sócio aqui também, né? Como diz o Fausto Silva. Sócio nada, aqui o Lala é proprietário único. Obrigado, Bom, Fábio, valeu. Muito obrigado pela presença. Valeu. Fique à vontade aí para encerramento do nosso telescópio aí com a sua participação. Muito obrigado. Valeu, Fábio. Obrigado a TVI, ao Lalo, o pessoal aqui da organização. Agradeço bastante e um abraço aí. Esperamos novos tempos para a nossa cidade, melhores tempos para a nossa cidade. É o que eu desejo a todo mundo. A gente adora Itapetininga, aqui que a gente cria os nossos filhos, aqui que a gente ganha o nosso pão e a gente pretende e espera que a cidade seja o melhor possível para se viver. Um abraço e até mais. Obrigado, a gente vai para o intervalo e voltamos já com a segunda parte aqui do telescópio. Não sai daí. Apoio Cultural, Bolsa Creto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Estamos de volta com o programa Telescópio aqui na sua TVI. As empresas que apoiam culturalmente o programa são Bolsa Creto, Sistema Construtivo para Obras de Engenharia Hidrogeotécnica, Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito. Agora são 13 horas e 33 minutos, temos o obituário, vamos passar o obituário para vocês desta. Maria de Lourdes Gomes e Davi Domingues Vieira. Maria de Lourdes Gomes e Davi Domingues Vieira, nossas condolências e pesares aqui de toda a equipe da TVI. Bom, nessa segunda parte vamos falar aqui sobre empreendedorismo, sobre o Sebrae, sobre o curso que está sendo realizado aqui com a Sandra Amaral, ela que é gestora do programa da região de Sorocaba, aqui do Sebrae. Muito obrigado pela participação aqui no programa. Eu que agradeço o convite, de estar dando a oportunidade de trazer mais informações sobre o Sebrae, né, e sobre o Empretec, que é um seminário de empreendedorismo baseado na pesquisa da ONU. Vou pedir para você falar, né, para os nossos telespectadores, contar um pouquinho sobre o Sebrae, o que é o Sebrae e a importância dele aqui para o nosso país. Certo. O Sebrae é uma instituição sem fins lucrativos que tem como objetivo ser uma agência de desenvolvimento. Então, o Sebrae, ele traz oportunidade para os empresários e futuros empresários a terem treinamento, capacitações, consultorias, uma série de gama de serviços para que possa melhorar as condições de gestão desses empresários. Então, as pessoas que desejam abrir uma empresa ou que já têm a empresa, independente do tempo, devem procurar o Sebrae, porque o Sebrae ele consegue melhorar a performance baseado nos atendimentos, nas consultorias, nas oficinas. Então, tem uma série de atividades. Além dos treinamentos, nós temos missões internacionais, nós temos participações em feiras. Então, é uma gama muito grande de oportunidades que o empresário tem procurando o Sebrae. E muitos desses treinamentos, como são subsidiados, são de graça ou um preço muito baixo. Então, é aplicável para empresa tanto de microempresas, empresas de pequeno porte e até o MEI, né, que é uma forma de tributação mais simples. São empresas que têm apenas um proprietário e com um funcionário no máximo. E meio que microempresário individual. Tem aumentado muito nesses últimos anos, né? Sim, com certeza, porque é uma possibilidade de legalização desses empresários, né? Tem muita gente que ele tinha atividade, exercia atividade, mas ele não tinha como contribuir, né, tributariamente, porque era muito pesado. Então, a MEI é uma forma muito mais simples, né, e dá possibilidade de começar até um crescimento, porque muitas pessoas, enquanto não abrem, não legalizam a empresa, elas têm muitas dificuldades de prosperar, porque elas não emitem nota, elas não têm, às vezes elas ficam no obscuro, né? Não estão formalizadas. E quando ela abre o MEI, ela é legalmente uma empresa, ela tem as suas obrigações, mas ela tem muitos direitos, então é um ganho muito grande.
Então, o MEI é uma grande conquista, é muito importante. Né? E daí, o SEBRAE, nós temos aqui o posto de atendimento, né, que é o SEBRAE Aqui, que é uma parceria entre Prefeitura, Associação Comercial de Itapetininga, Sindicato Rural de Itapetininga e SEBRAE. Então, essa parceria faz que a gente tenha uma atividade concentrada, onde tem 2 funcionárias, a Luciana e a Mônica, que atendem diariamente a população de Itapetininga. E quem quiser abrir uma MEI, como que ele deve proceder? Então, o ideal é que ele procure o SEBRAE Aqui, para que eles possam estar passando todas as informações, porque nem todas as atividades são importantes. Então, às vezes a pessoa fala, eu quero, é mais barato, é mais fácil, mas às vezes não compensa. Então, o ideal é que nós temos palestras explicativas, nós temos consultores especializados para que possam estar informando de forma adequada, para que as pessoas não façam, às vezes a pessoa, MEI é fácil, abre e depois tem todo é uma empresa, está valendo, está começando o jogo, e daí ela não faz os procedimentos, os deveres de forma adequada, e daí ela tem complicações futuras. Então a gente aconselha... Qual, por exemplo, complicação pode ter? Por exemplo, as pessoas acreditam que elas abriram a empresa, se elas não estão faturando no determinado tempo, né, elas não precisam estar fazendo as informações. E passa um ano e meio, daí elas, quando vão ver, daí elas começam a ficar devedoras dessa informação, e daí ela começa a ter mais complicações. Então é muito importante, quem tem MEI tem que estar, mesmo a pessoa, ela abre uma MEI, mas de repente ela não está... Não está bom aquele movimento, às vezes um mês ela faz aquele serviço, outro mês não, mas ela tem as obrigações, todo tipo de empresa, né? Você tem as obrigações de informações do fisco, etc e tal. Então você está legalmente aberta, você vai existir, né, para o município, você vai existir para o governo federal, você vai existir. Então, você tem as obrigações. São coisas simples. É a forma tributária mais simples que tem, mas tem obrigações. Então, se as pessoas... Isso acontece muito, infelizmente. As pessoas veem a oportunidade, abrem e depois, não deu certo. Eu não estou fazendo nada, né? Não estou faturando, não estou devendo nada para ninguém. Esquece. Não, ela tem as obrigações de informações. Se você não informa, daí já você ocorre os erros. É interessante, se não estiver usando, fechar a MEI daí, dependendo? Então, por isso que eu falo, cada caso é um caso, não dá para nós responder isso de forma genérica. O importante é conversar, procurar o SEBRAE, o nosso serviço é esse, dar esse apoio, né? SEBRAE é Serviço de Apoio à Micro e Pequena Empresa. O nosso apoio é esse, de informação, de orientar a forma correta que ele deve proceder. Porque tem casos assim, eu não estou faturando agora, mas futuramente eu vou, então continua. Você não vai contribuir, você vai pagar uma taxa pequena, mas assim, é muito ínfimo em relação ao benefício que você pode ter. Mas se você não abrir de forma correta e não... Daí você vai ter problemas, daí não é uma boa. Né? E o SEBRAE aqui, ele fica localizado onde que a pessoa pode procurar para ter essas informações? O SEBRAE aqui em Itapetininga, agora eu não sei decoro o endereço, né? Porque eu sou uma pessoa eu sou funcionária do SEBRAE em Sorocaba, e eu venho aqui para algumas atividades, que é o Seminário Empretec. Mas fica ali no centro, onde eu acho que é o pátio, funciona várias... Onde é a antiga prefeitura, a antiga Câmara Municipal. Isso, é lá mesmo. Onde fica ali próxima ali à Praça dos Amores, isso. Então, é que eu não sei o endereço certinho, mas... Ele tinha endereço antigamente, mas... Era a Campos Salles, que era perto do sindicato, agora mudou para esse espaço muito adequado. Antiga Câmara Municipal, próxima ali à Catedral. Isso mesmo, certinho. Vou chamar um intervalo, a gente volta já para conversar mais sobre isso, tá? Não sai daí, a gente volta já. Não tem intervalo, Fabão. Não tem intervalo? Desculpa. Tá, vamos lá, então vamos continuando aqui. Sandra, e a Empretec, como é que foi? Então, o Empretec é o seminário que eu estou ouvindo pelo convite, né, da Associação Comercial, né, nessa parceria sindicato e prefeitura, para estar ministrando as palestras de apresentação. O Empretec é um seminário que é executado no Brasil somente pelo SEBRAE, mas é um seminário que foi criado pela ONU. A ONU, ela, numa situação de pós-guerra, ela quis melhorar as condições econômicas dos países, né, de terceiro mundo. Então, ela começou a analisar que algumas comunidades, existiam empresários de sucesso independente da situação econômica.
Existem pessoas de sucesso no Brasil, existem pessoas de sucesso em Gana, na África, existem pessoas de sucesso no Japão, existem pessoas de sucesso na Índia, né? Então ela começou a perceber que algumas pessoas têm sucesso e mesmo que a economia local não esteja próspera. Então, baseado nisso, eles buscaram pessoas para fazer uma pesquisa, e foi feita uma pesquisa mundial, foram selecionados 200 empresários de sucesso, de culturas diferentes, idades diferentes e de economias diferentes, para que pudesse fazer um rastreamento como funciona o empresário de sucesso. E eles descobriram que esses empresários de sucesso têm alguns pontos em comum. Um é baixa escolaridade, então não quer dizer que as pessoas que estudam não vão se dar bem empreendendo. É que foi identificado nessa pesquisa, porque um fator de baixa escolaridade é que às vezes quando você tem baixa escolaridade, você faz as coisas acontecer, não tem tantos bloqueios. E quando você tem um conhecimento acadêmico, você começa a colocar alguns impedimentos. Será que vai dar certo? Melhor olhar o mercado e às vezes acaba não empreendendo. Então, as pessoas que têm baixa escolaridade, foi identificado, tá? Mas não estamos... Pesquisa mesmo. A pesquisa, que as pessoas elas conseguem ter resultados mais positivos rapidamente, porque elas começam a empreender e vão aos poucos se submetem a algumas situações. Ao quanto que uma pessoa que tem maior escolaridade, ela começa a querer encontrar o momento ideal. E às vezes esse momento ideal não existe, então ela acaba não empreendendo. Outro fator comum que eles encontraram é que as pessoas elas quebravam em média 3 vezes. Não quer dizer que quebrar é bom, mas gera um aprendizado. Quando você quebra, você tem uma situação que você percebeu a falha e daí você corrige aquela falha e empreende de novo e o resultado pode ser melhor. Se você quebrou de novo, etc e tal. Então, nós não queremos incentivar que as pessoas quebrem, né? Então, aproveitando a crise, vamos todo mundo quebrar. Não. Na realidade, o objetivo é, quando a pessoa quebra, ela tem esse aprendizado. Então, no Empretec, nós ensinamos a aprender com essas pessoas. Se a pessoa fez algo de errado, você vai lá, aprende com ela e não comete aquele erro. Muda a posicionamento. E o mais interessante dessa pesquisa é que foi descoberto que essas pessoas praticam 30 comportamentos comuns. Esses 200 empresários, de culturas diferentes, nacionalidades diferentes, economias diferentes, eles praticavam os mesmos 30 comportamentos. Então, o Empretec nada mais é do que nós vamos passar esses 30 comportamentos. De que forma? De forma vivencial. Porque eu só chegar para vocês e falar, olha, os 30 comportamentos estão aqui, estão elencados, você pode estudar e daqui a um tempo você vai começar a praticar. Nós não somos assim. O ser humano é mais complexo, vamos dizer assim, né? Eu até sempre comparo, né? Se a formação fosse o suficiente, né? Nada contra, né? Cada um tem a sua vontade. Um médico, vamos assim, teoricamente, não fumaria, né? Porque ele tem informação de todo o mal que faz. E muitas pessoas acabam fumando, né? Então, a informação por si só não basta. Você tem que passar por um processo para você entender essa mudança. O Empretec é isso. E é isso que eu venho passar nesses dias. Então, eu faço várias palestras para que as pessoas entendam o que é o Empretec, qual é a transformação que acontece com as pessoas, a parte histórica, né? Eu explico com detalhes e quais são os ganhos de pessoas que fazem o Empretec. Aqui em Itapetininga nós temos diversos empresários que têm muitos resultados positivos, conhecidos e que fizeram o Empretec. E por isso eles atribuem também, né, porque são esforço pessoal e vários outros detalhes, ao Empretec. Porque realmente o Empretec ele consegue fazer que as pessoas pensem. É uma mudança de divisão de águas, que eles falam, de divisor de águas. Antes de fazer Empretec, eu fazia um comportamento, alguns corretos, outros não. Quando você faz o Empretec, você aprende esses comportamentos. Quando você aprende esses comportamentos, você começa a praticá-los. E praticá-los, um comportamento de empresário de sucesso, o resultado vai ser o mesmo dele. Então hoje teve a palestra e após a palestra teve as inscrições. Isso, Então, toda vez que eu faço a palestra, eu exponho a informação, as pessoas decidem fazer, daí elas têm que fazer a inscrição para uma entrevista, que é um próximo passo, e depois participar do seminário que tem data determinada já.
próximo seminário vai ser em junho. Né? A gente começa a trabalhar a turma antes, porque as pessoas têm que participar de todo um processo de entender e também de reservar o tempo para elas fazerem um seminário, fazer de forma adequada para que o resultado venha. E as pessoas, os empresários aí, eles estão muito preocupados com a crise? É um assunto muito debatido? Sim, com certeza. O detalhe do Empretec é esse, porque quando você não está preparado, as situações adversas sempre vêm, tanto para quem está preparado, para quem não está preparado. Agora, se você, fazendo o Empretec, por exemplo, você fica de forma preparada, então quando vem as dificuldades, subiu o dólar e para você não é adequado, abaixou o dólar para você não é adequado, você toma comportamento, você faz o comportamento de forma pensada, porque antes você não sabia o que fazer, você ia fazendo um tentativa e erro, deu certo, beleza, agora faço de novo, deu certo. Agora, às vezes, quando você não tem consciência desse comportamento, você faz, deu certo, daí você fala, acho que agora melhorou o comércio, então beleza, daí você no mês seguinte você não faz, agora piorou, você atribui a fatores externos o resultado da sua empresa. Quando você faz o Empretec, você faz de forma pensada, você sabe, então baixou o dólar, então eu preciso tomar essa providência, né? Se para você não é adequado, ou se para você é adequado, eu aproveito essa oportunidade, então você vai tomando os comportamentos de acordo com a necessidade, com as dificuldades. Vai chover para todo mundo, vai dar seca para todo mundo. O que diferencia é a pessoa preparada com o comportamento para tomar as decisões de forma adequada. Por isso que as pessoas que participam do seminário, uma pesquisa que nós fazemos, depois de um ano e meio, 63% aumenta, 75% das empresas, quer dizer, aumenta em 63% do faturamento. Faturava 100 mil, aumentou para 163. Nós não estamos em crise? Como o pessoal consegue crescer? De repente falta uma luz ali, falta a formação trabalhada em forma de comportamento. Se você só saber, porque os comportamentos que são trabalhados no Empretec não são novidades. Nós trabalhamos metas, trabalhamos busca de informações, né? Todos os empresários sabem que é importante buscar informação. Mas como buscar informação? Nós sabemos que é muito importante planejar, mas culturalmente o brasileiro não faz planejamento, porque ele acredita que ele não tem tempo, ele precisa trabalhar, ele precisa produzir, ele precisa gerar, né, a renda. Mas se ele não planejar, ele não sabe para onde ele vai. Se ele não tem meta, ele não sabe onde que vai chegar. Então, nós trabalhamos esses comportamentos para que a pessoa saiba planejar e daí ela começar a ter ação. Depois ela sabe para onde ela vai e ela vai levar todos os funcionários, famílias, etc e tal, para o lugar certo. Às vezes as pessoas abrem o negócio e levam família, só que não vai para o lugar errado, né? Vai para falência, vai quebra e entra em dificuldades. Então, a crise existe e sempre vai existir. Agora, o que diferencia é você estar preparado, né? Infelizmente, a gente não tem controle sobre a crise, né? Por mais esforço que você faça, né? Então, a reação que você pode fazer é se preparar e estar adequado. Mas como você disse, também serve de um aprendizado também. Sim. Você acaba aprendendo, né? Por mais que não queira. Sim, com certeza. Mas mas é dolorido, né? Claro. O aprendizado existe, só que não precisa ter esse aprendizado tão dolorido, porque você chegar a uma falência, quebrar, porque a empresa é um sonho. Quando todas as pessoas que abrem a empresa, ela tem um desejo, que nem você deseja um filho, né? Você busca um casamento, você tem a vontade que de tudo dê certo. Quando não dá certo, é muito frustrante. Então, mas às vezes não foi só por fatores alheios, é a crise. É que às vezes você não tomou os procedimentos de forma correta, mas porque você não sabe. Acontece muito. Acontece. É que as pessoas não sabem, por isso que elas chegam. Então, quando elas fazem Empretec e já quebraram, elas falam, eu sei, antes eu atribuía a um fato, agora eu percebo que é eu que não fiz isso, ou deixei de fazer isso. Daí ela começa a fazer. E acontece, por exemplo, a empresa ali está no finalzinho mesmo, está para fechar mesmo, mas de repente... Sim. Muitos casos aconteceram. Eu tenho muito tempo de Sebrae, eu tenho 24 anos. Então, eu cuido do Empretec desde 98. Né? O Empretec existe no Brasil através do Sebrae desde 93. Em 98, eu comecei a montar a turma e montei várias turmas. O que acontece? É muito comum pessoas realmente da beira do fracasso, né? Sem condições nenhuma, darem a volta por cima. Por quê?
porque elas conseguem perceber os erros, corrige, começa a ter comportamentos que elas não tinham, isso vai melhorando e isso reverte. Tem casos que são muito difíceis. Existem empresários que me relatam que eles quebraram, fizeram Empretec e acabaram quebrando, não tinha jeito. Daí eles se prepararam novamente de forma adequada e agora tem no mesmo negócio, eles mudaram nem o ramo, 3 negócios. Tinha um, mal, quebrou. Fez Empretec, ficou 1 ano se preparando, planejando, fazendo tudo de forma correta e abriu os 3 no mesmo ramo. Tem assim, não é pegar, não quero abrir, acabou, vai dar certo, as coisas não funcionam assim. Não, né? não, é muito complexo. Acho que o lucro vai vir rápido também. Sim, é uma ilusão, às vezes. As pessoas, elas têm, em primeiro lugar, elas têm a ilusão que, tipo, eu vou ser dono do negócio, eu faço o horário que eu quero, e na realidade não. Você tem o comando dos seus clientes, você tem o comando do mercado, você tem o comando. Então, ser empreendedor não é fácil, é muito complexo, mas tem, se você trabalha de forma correta, tem o seu lado muito bom, né? Você realmente é dono do seu negócio, você realmente tem mais liberdade. Só que se você não fizer da forma correta, você vai virar o escravo do seu negócio, muito, e daí não é bom, não é saudável, né? As pessoas viverem só para a empresa, né? Você tem que ter harmonia, eu acredito muito nisso, com a família, com a parte espiritual, com a parte... Você tem que ter tempo para tudo, psicológica, né? Psicológica, com o próximo, né? Se eu só ficar trabalhando e não ajudar, né? Tem que ter um momento aí de distração também, para você aproveitar. Sim, com certeza, né? Você ganha dinheiro muito, às vezes tem pessoas que se dão muito bem, né? Conseguem resolver, mas assim, não convive com a família para aproveitar esses momentos especiais, né? E quando a empresa é familiar, tem que tomar mais cuidado ainda. De repente não dá para fazer mais comum, bom, né? A empresa familiar, para mim, que pequena empresa, é o projeto mais comum. E os atritos existem, né? Dependente de ser familiar ou não, já existem os atritos das pessoas que têm personalidade. Então, isso é um preparo. Nós temos cursos nessa área, né? Nós temos cursos de gestão de pessoas, como você preparar com os seus clientes, né? O curso de gestão de pessoas, ele como você atender aos seus colaboradores, né? E às vezes o colaborador pode ser um filho, pode ser uma esposa, né? Então, aprende você a trabalhar, a desenvolver, a incentivar essas pessoas para que elas tragam melhores resultados para vocês e fiquem em uma harmonia. Muito importante. Muito importante. Pode falar. E a pessoa vai abrir um comércio, vocês também dão um norte aí, né? Quero abrir tal coisa, daí vocês analisam ou não é com vocês? Não, a gente não consegue fazer esse tipo de atendimento. O que a gente faz? A gente faz orientação. Para você abrir um negócio, você tem que buscar determinadas informações. Então, isso que nós vamos fazer. A gente não tem como desenhar. Quero montar uma padaria, então você precisa disso. Não, nós vamos falar. Padaria tem esse fornecedor, você precisa pesquisar isso, precisa ver no seu bairro, precisa ver os concorrentes, precisa ver os fornecedores, precisa ver os clientes, precisa ver a legalização na prefeitura. Nós vamos dar todos os caminhos, mas não vamos falar para você, abra essa padaria que vai dar certo. Porque pode ser que as pessoas não gostem de acordar muito cedo, não gostem de lidar com, depender de funcionário, às vezes você precisa de um padeiro, entendeu? Então, para dar certo o negócio, não existe um negócio pronto que dá certo. Existe não. São vários fatores. O principal é o que está no comando. E esse curso também tem pessoas de outras cidades aqui da região? Sim, está aberto para quem... Tem até pessoas, porque eu faço os treinamentos em Sorocaba, tem pessoas que preferem vir por causa da data, preferem essa data para estar participando. É aberto qualquer... E está aberto ainda? Tá, temos vaga. A pessoa que queira fazer, né? Como que ela vai até o local? Como que é? Isso, nós fazemos as palestras, nós vamos fazer a palestra agora segunda-feira, dia 22, dia 23, dia 24. Então, a pessoa tem 3 oportunidades. Lá na rua José Bonifácio, 608, que é a Associação Comercial, né, que nos atende muito bem. Ou fazer a inscrição pelo telefone 3272-9210 ou 3272-2023, que é o telefone do Sebrae aqui em Itapetininga. E comparece no local, né? Então, se a pessoa teve um tempinho, deu para ir das 10 ao meio-dia, que a palestra tem 2 horas de duração, ela pode comparecer lá, não tem problema, a gente faz inscrição na hora. Mas se ela pudesse programar certinho, é melhor, porque quanto antes ela for, mais... Porque eu já comecei o processo de seleção, então, quanto antes ela for, é melhor para ela ter
garantia de vaga. Então, eu vou ter palestra agora dia 22, 23 e 24, às 10 ao meio-dia. É aberto. Aberto ao público. É lá na associação comercial. Sim. Tá? É importante que as pessoas participem para elas entenderem e tomar a decisão de participar ou não. Tá? Esse como é mudança de comportamento, as pessoas precisam assistir a palestra para entender o processo que vai acontecer com elas, para elas tomarem a decisão. Eu tenho interesse em participar. O seminário, ele é o mais conhecido no mundo de qualidade em relação à melhoria de comportamentos empreendedores. Ele é reconhecido mundialmente. Então, ele é muito bom, desenvolvido pela ONU, né? É que o Sebrae percebeu que era muita cara do Sebrae, vamos dizer assim, esse tipo de seminário, e daí comprou os direitos. Então, a aplicação atualmente é feita pelo Sebrae. Mas toda a ideia, certo, né, ela é muito importante. A história é muito bonita e ela traz um resultado muito importante. Ok, muito obrigado pela participação aqui. Estamos chegando ao final do Telescópio. Fique à vontade para as suas considerações finais aqui do nosso programa. Se quiser reforçar o convite, fique à vontade. Então, agradeço a oportunidade e eu convido vocês a fazerem as inscrições para participar dessa palestra, para vocês terem o conhecimento desse seminário tão importante, que ele traz transformação para as pessoas de uma forma muito simples, porque ele é feito através de um seminário onde as pessoas que participam, elas conseguem resultados muito positivos pós-seminário. Ok, muito obrigado, pela presença aqui. Sucesso aí com o seminário. Obrigada. O Telescópio fica por aqui. Amanhã estamos de volta com mais um Telescópio na sua TVI. Até amanhã. Tchau, tchau. Apoio Cultural, Bolsacreto, Sistema Construtivo para a Obra de Engenharia Hidrogeotécnica. Plano Familiar Camargo, tradição, seriedade e respeito.